A gente dá início aqui à nossa aula. Vamos continuar aqui, né? A gente tinha parado, somos filhos do Deus vivo, seu nome é glorificado, e Deus também é chamado de grande, enquanto você é o menor de todos. Jacó é o filho mais novo. Isso é o Bereshit também, lá no 27:15. Onde então está o seu Deus? Inveja todas as outras nações. Gostaríamos muito de ver aquela alegria da qual você se vangloria, dizendo, eles serão envergonhados. Mas a Sheriná responde com eco, eles serão envergonhados. A Birria disse, realmente é assim. No entanto, vemos como os grandes deste mundo, nos anos anteriores, que o exílio é prolongado e que o filho de Davi, o Messias, ainda não apareceu. Rabi-Yossi respondeu, sim, mas o que permite Israel suportar o seu exílio por tanto tempo? São aquelas promessas que o santo fez aos israelitas, como já apontamos. Então, quando eles vão à sinagoga, às casas de estudo, e veem todas essas consolações, com essas esperanças, então, o que mantém é a esperança, reconfortantes e seguras, eles se alegram em seus corações e são capazes de suportar tudo o que lhe acontece. E de outra forma, eles não seriam capazes de suportar. A Birria disse, é verdade, tudo depende do arrependimento, mas você não deve imaginar que neste momento todos se levantam ao mesmo tempo para o arrependimento. Eu te digo que não é assim. Por quê? Porque está escrito, e acontecerá quando essas coisas vierem sobre ti, e as considerares em teu coração, entre todas as nações, para onde Hashem teu Deus te lançou, e tu voltarás para Hashem teu Deus. Então Hashem tomará o teu cativeiro e te reunirá novamente no meio de todos os povos. Mesmo quando os teus exílios estiverem no extremo do céu, de lá Hashem, teu Deus, te reunirá. Isso é Devarim 30, 1-5. Enquanto tudo implícito nesta passagem permanece irrealizado, nenhum arrependimento pode aparecer entre eles. A Biossi disse, como você fechou todos os caminhos de saída e fuga para as crianças, surpreendida pela noite do exílio, deixando-as sem abertura ou espaço para coragem ou esperança? Porque certamente haveria muitos, como houve em todas as gerações, que não quiseram nem logo exílio, nem retribuição futura. Eles abandonaram os preceitos da Torá e seriam absolvidos em outras nações. Não é assim, disse, como a mulher grávida, quando o parto se aproxima, se contorce e chora em suas dores, assim temos estado em tua presença, ó Senhor. Veja, aqueles que se mantêm na presença de Hashem, eles se mantêm sempre incomodados, porque eles não são desse mundo, eles estão como uma menina, uma mulher, que vai gerar um filho, e eles estão em processo de dores. Elas dizem que a dor do parto é muito grande. Mas por que é comparada à dor de parto? Porque são 9 meses para se gerar a espiritualidade da Torá. E ano a ano são 9 meses e mais 9 meses, e cada ano é gerado um bebê diferente. Bem, o tempo normal de uma gravidez é de 9 meses. Mas, frequentemente, acontece que a criança nasce apenas algum dia depois do 9º mês. E ainda toda a dor e tristeza ocorre no 9º mês. Por isso é importante que o tempo da gravidez tenha passado. Este também é o caso de todo cabalista, de todo israelita, uma vez que tenham experimentado as dores do exílio. Assim se arrepende, serão considerados como se tivesse realmente suportado todas as coisas mencionadas na Escritura, tanto mais porque muitas tribulações realmente os afetaram desde o início. E aí continua.
Está escrito: quando te vires angustiado e todas essas coisas te acontecerem nos últimos dias, isso é Devarim 4:30, o grande amor que o santo tem dedicado a Israel pode ser ilustrado como a seguinte parábola. Um rei, ele tinha um filho único, a quem amava muito, e como amava, confiou à rainha todos os cuidados de sua educação e instrução. Nesse caso, aqui o rei é o Eterno e a rainha é a Sheriná. No caminho certo da vida, com o passar do tempo, o filho cometeu algumas desordens que ofendeu o pai. O rei o puniu e depois o perdoou. Mas eis que o príncipe voltou a ofender, e desta vez o rei ficou muito zangado e expulsou-o do palácio em desgraça. O jovem partiu, mas em vez de começar uma nova vida e adotar caminhos de virtude para que seu pai, sabendo do seu esforço, pudesse desejar o seu retorno, ele disse a si mesmo: como estou fora do palácio do meu pai, eu posso me comportar como eu quiser. E ele foi e se associou com prostitutas. E se contaminou com elas e estava sempre em sua companhia. A rainha, sua mãe, descobria sobre ele todos os dias. Então, ela sabia de seus atos diariamente, incluindo suas associações com prostitutas. E se contaminou com elas, e estava sempre em sua companhia. A rainha, sua mãe, descobria sobre ele todos os dias, então as coisas de seus atos diariamente. E ela chorou amargamente e lamentou por seu filho. Um dia o rei entrou em seu quarto e a encontrou chorando. Ele perguntou a ela: por que você está chorando? E ela respondeu: eu não poderia chorar quando nosso filho está fora do palácio do rei e sai com prostitutas? Disse o rei: por consideração a você, vou deixá-lo voltar, mas você deve ser responsável por ele. Ela respondeu: eu vou. O rei disse: sendo assim, não devemos procurá-los publicamente durante o dia, pois seria uma desonra para nós visitar bordéis em busca dele. Se ele não tivesse se desagradado tão manifestantemente, eu teria ido procurar para ele com grande pompa na frente de todos o meu exército, com trombetas e canções de alegria pela nossa reconciliação, com uma guarda especial para escoltá-lo à sua direita e à sua esquerda, para que todo mundo se enchesse de medo e soubesse que ele é o filho do rei. Mas alterou que ele manchou a minha honra, ele deve retornar secretamente para que ninguém saiba sobre isso. Então o príncipe foi trazido de volta ao palácio, em particular, e o rei o entregou à sua mãe. Depois de um tempo, enquanto ele se comportou mal novamente, o que ele fez então? O rei. Ele expulsou a mãe e o filho do palácio, junto dizendo: vocês devem ser expulsos juntos, sair e sofrer exílio e punição, pois eu sei que em meu coração que quando vocês sofrerem juntos, meu filho realmente se arrependerá. Muito bem. Então, aqui é uma metáfora sobre a Sheriná, que está exilada, né? Ela está exilada aqui no Malhut conosco, e nós também estamos exilados, porque nós nos comportamos mal perante a presença divina, justamente como nós explicamos ontem na aula de Purim, sobre as etapas da nossa vida, sobre tudo que nós erramos perante Hashem, principalmente naquilo que nós menos prestamos atenção dentro da religião, que é a questão de receber para si mesmo. Então, esse é o ponto maior. Então, lendo agora aqui, a gente para e vamos de novo fazer uma leitura no livro de Obadias. Então, tudo isso está acontecendo, a gente está entendendo as coisas de uma forma mais clara agora. E aí diz aqui que tudo que o Esaú vai passar foi pelo traje a seu irmão Jacó. E a desgraça o envolverá e você perecerá para sempre. Continua. Naquele dia em que te afastasse, em que os forasteiros lhe levaram os bens, e que os forasteiros entraram pelas tuas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu era como um deles. Pôde um olhar com alegria em seu irmão naquele dia, ou seja, ele se alegrou pela desgraça de Jerusalém. Em seu dia de calamidade, como você pode se vangloriar do povo de Judá naquele dia de ruína? Como você pode zombar em voz alta nos dias de angústia?
E aí continua. Como você pode entrar pelo portão do meu povo no dia do desastre? Olhar com alegria com os outros no seu infortúnio, no dia do desastre, e colocar as mãos em sua riqueza no dia do desastre. Como você pode ficar nas passagens para cortar os seus fugitivos? Como você pode trair aqueles que fugiram no dia da angústia? Ou seja, mesmo aqueles que estavam fugindo, eles queriam matar. E no dia da angústia, eles ainda quiseram colocar mais terror. Como você fez assim, será feito com você. A sua conduta será retribuída. Sim, contra todas as nações, o dia do Senhor está próximo. O mesmo cálice que bebeste no meu santo monte, aqui é mais importante, ó, o mesmo cálice que bebeste no meu santo monte, beberão todas as nações para sempre, beberão até que a sua fala engrosse e se tornem como se nunca tivesse existido. No monte de Sião, somente um remanescente sobreviverá e será santo. A casa de Jacó desapropriará aqueles que os desapropriaram. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Saul será a palha, que dará força a esse fogo. Eles devem queimá-lo e devorá-lo, e nenhum sobrevivente será deixado da casa de Saul, porque Hashem falou. Assim também possuirão a Negueb, o monte de Saul, a Cefelá, a Filistia, eles possuirão a terra eframita, o distrito de Samaraia e Benjamim com Gileade. Aquela força exilada de israelita possuirá o que pertence aos fenícios até Serepta, enquanto a comunidade exilada de Jerusalém, de Sefarade, né, um nome bem falado, possuirá a cidade de Negueb. Pois os libertadores marcharão para cima do monte de Sião para causar julgamento do monte de Esaú, e o domínio será de Hashem. Aqui a gente tem a palavra salvadores, né? E a palavra aqui são Mashirim, são vários Mashias, né? Não são somente um Mashia. Então aqui tem a palavra, ó, Moshim, são vários Mashias que irão subir para o monte de Esav para acabar com aquela sabedoria, para acabar com aquele entendimento de Esav, porque a Torá vai ser aberta no seu original, a presença divina não vai ser mais tida das formas que são tidas hoje em dia, as pessoas compreenderão que terão que pagar os seus pecados, e aí vai começar um grande conserto em toda a humanidade. Então, continua aqui. Da mesma forma, os israelitas são filhos do Santo Rei, que os deixou ir para o cativeiro no Egito. Você poderia dizer que naquela época eles não haviam pecado. A resposta seria que aquele que o santo havia decretado a Abraão entre os pedaços do sacrifício. Isso está lá no sacrifício de Abraão, e tem no nosso canal essa aula explicando esse sacrifício das 4 partes de Abraão. Isso está no Gênesis 6:21. Deveria ser cumprido. E também a pergunta de Abraão: como saberei que eu irei herdá-lo? Isso é o Gênesis, Bereshit 5:8. Foi a causa do banimento de Israel para o Egito. No entanto, até saírem do Egito, eles ainda não eram uma nação e não apareciam sob a devida luz. Está escrito: como a rosa entre espinhos, assim é o meu amor entre as filhas. Cântico dos Cânticos 2:2. O santo quis modelar Israel segundo o padrão celestial, para que houvesse uma rosa na terra, como há no céu. Bem, a rosa que exala um aroma suave e se destaca a outra rosa, e a que cresce entre os espinhos. Essa é a natureza das rosas. É por isso que ele plantou roseiras em número de 70 pares, cada um consistindo de um macho e uma fêmea. Isso é, 70 almas descendentes de Jacó, e as colocou toda entre os espinhos, e esses espinhos, assim que a rosa estavam entre eles, produziram ramos e folhas, e governaram o mundo. Quando o santo veio colher a rosa entre os espinhos, eles secaram e perderam valor. Quando ele foi colher esta rosa, disto para tirar seu primogênito do Egito, o rei veio com muitos exércitos, anjos, com bandeiras agitadas, e libertaram seu primogênito da escravidão.
com muitos atos poderosos, e o trouxeram para o seu palácio. E lá residiu por um longo tempo com o rei. Quando ele pecou contra seu pai, ele os repreendeu e puniu. A ira de Axem se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos saqueadores, que os saquearam. Isso é no Juiz 2,14. E quando ele pecou novamente, injuriado contra seu pai, foi expulso da casa do pai. Então, o que fizeram os israelitas? Eles viram que haviam sido lançados na Babilônia, de modo que se tornaram imprudentes e se misturaram livremente com as nações pagãs. Tomaram mulheres estranhas como esposa, tiveram filhos com ela. Apesar de tudo, a Santa Mãe Axeriná interveio em sua causa e os protegeu. Porque Israel se comportou dessa maneira, o santo disse: deixei meu filho sair da sua residência sozinho porque foi profanado. Não seria certo para mim ir lá e removê-lo, eu mesmo, revelando sinais e maravilhas como antes? Então eles voltaram da Babilônia sozinhos e sem ajuda, sem sinais e maravilhas. Mas em um grupo separado, pobres, e voltaram envergonhados para o palácio do rei. Deixaram de seguir a Torá e o caos chegou até eles. E a Santa Mãe era responsável por eles, então, porém, eles pecaram novamente. O que o santo fez? Ele os expulsou. O filho do seu palácio, como havia feito antes, e junto com ele jogou a mãe, e disse: de agora em diante, a mãe e o seu filho sofrerão muitas aflições juntos, como está escrito, pois as transgressões da sua mãe. Isaías 51. E este é o significado das palavras. Quando você está na tribulação e todas essas coisas vêm sobre você nos últimos dias, o que são os últimos dias? Designa a Santa Mãe Xeriná, com que os filhos de Israel sofreram junto todas as tribulações do exílio. E se eles apenas se arrependessem, um único sofrimento ou uma única aflição seria considerado como equivalente a todos os sofrimentos que foram decretados como parte deles. Mas se não se arrependerem, permanecerão no exílio até que o fim traga a aniquilação completa por todas as gerações, como nos disse a lâmpada sagrada Rabi Simeão, citando as palavras: e se não fizer, é redimido no espaço de um ano inteiro, a casa que está numa cidade em perigo será estabelecida para sempre, como propriedade daquele que a comprou, como por suas gerações. Levíticos 25, 30. Então, tudo depende do arrependimento. Rabi Ria disse: de fato, você está certo. É por isso que o exílio foi prolongado, mas o santo cumprirá todas as suas promessas a eles no fim dos dias, como está escrito: e acontecerá que nos últimos dias as montanhas da casa do Senhor será estabelecida como no cume de outras montanhas, e será exaltada acima dos outeiros, e todas as nações concorrerão a ela. Que exemplos atuais temos da indicação de Deus a Moisés de que, embora Israel tenha pecado contra ele em todas as gerações, ele não quer que ninguém se levante e acuse Israel. Preste atenção. Então, ainda que Israel esteja errado, então ele não quer que ninguém se levante e acuse Israel. Um deles, o profeta Oséias, que primeiro disse: o princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias 1:2. Mas logo depois teve que proclamar: mas o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, Oséias 2:1. Ou seja, embora começasse com acusações, depois teve que proclamar bênçãos. É por isso que o profeta os abençoou com muitas bênçãos, para levá-los ao arrependimento, para devolvê-los ao Pai Celestial, e parou de interceder até que o santo perdoasse seus pecados e eles fossem purificados diante dele. O mesmo é verdade para Elias, porque lemos sobre ele: e quando ele veio, sentou-se sobre uma vassoura e pediu para si morte, né? Reis 19:4. Ele disse: Senhor do mundo, você enviou a Israel uma mulher, cujo nome era Débora, e ela fez arrepender-se, como está escrito. Até que eu, Débora,
até que Débora levantou-se, até que apareceu como a mãe de Israel. Isso é Juízes 5:7. Mas vim eu e preguei por eles e não tive sucesso. Dirigiu-se a ele e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? O Eterno dirigiu a ele e perguntou: o que você está fazendo aqui? Primeiro mostraste zelo pela aliança, o que, ao observá-la, me alegrei por causa do zelo do meu nome, em relação à aliança. E assim a tomei com o consentimento de Moisés e dei a ti, como está escrito. Portanto, diga-lhe que dou-lhe a minha aliança de paz, isso é o Números 25:12. E agora, uma vez que esta aliança de paz é sua, não é justo que você continue como acusador de Israel. Você deve deixá-lo de lado, seu zelo, e que esteja ao meu cargo o castigo do meu povo. Pois no princípio, quando era meu, eu deixei em outra mão e não o acusei. Ou seja, eu nunca deixei de acusar Israel e nem deixei de tratar certo com ele. O que acontece é que o Elias, ele foge da presença divina e ele acusa o povo de Israel, falando: olha, mataram seus profetas, estão pecando, não seguem a sua Torá, e só eu estou aqui agora. E o Eterno pergunta a ele: por acaso eu não te dei a minha aliança de paz? Você está no mesmo jugo do que eles? Você está dentro do corpo deles? Você sabe o que passa na cabeça deles? Não. Então, aí agora o Eterno vai dar um castigo a ele. E ele fala ainda: eu não acusei, eu não os castiguei. Então ficamos sabendo naquele momento que ele perdeu o dom que Moisés lhe dera. Elias perde, pois se diz que ele foi à força daquele alimento 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Porque ele estava lá. Por que ele foi para lá? Para reivindicar a devolução do pacto das mãos daquele que havia adquirido há muito tempo no monte de Deus. Ou seja, ele tinha que recuperar a Torá. Quando ele fez as suas reivindicações, Moisés disse a ele: você não pode receber isso de mim. Vá lá para os pequeninos de Israel, aqueles que estão prestes a ser circuncidados, e você se beneficiará deles, e eles darão a você. Ele fez como Moisés recomendou. A gente sabe que Elias, ele sobe aos céus numa carruagem de fogo, transforma num anjo chamado Sandafon. E ele, depois disso, ele ficou responsável por recolher todas as rezas do mundo. Então, quando ele vem, ele troca de roupa, se transforma em Elias e recebe as rezas, depois ele sobe com as rezas, troca a roupagem, bota a roupa de Sandafon, vai para os céus e leva a reza. Também ele é responsável por estar circuncisões de todos os judeus, de todas as pessoas, e também ele aparece na noite de Pêssah em todas as casas para beber o vinho na noite de Pêssah. Shalom!